Você está começando a sua carreira em TI ou já trabalha como programador? Eu comecei a minha carreira aos 18 anos como desenvolvedor e hoje eu consegui realizar o meu sonho de morar na Europa por conta do meu trabalho em TI. Mas cara, eu te falo que foi um caminho difícil, não foi fácil e principalmente no primeiro trabalho que eu quase desisti, inclusive na primeira semana eu quase não voltei para o trabalho. Então vem comigo e fica até o final desse vídeo porque eu vou te falar tudo na prática, como aconteceu, o que de fato fez e não fez a diferença para mim, para conseguir ter diferenciais com relação a outros profissionais e como se deu essa minha evolução salarial também na prática ao longo dos anos. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius Albanese, trabalho na área de tecnologia há mais de 10 anos e hoje eu moro aqui na Irlanda, onde eu fui contratado com um visto patrocinado por uma empresa irlandesa lá direto do Brasil. Eu sei que uma das principais dificuldades de uma pessoa que está iniciando hoje é conseguir aquele diabo daquele primeiro trabalho, porque se você não consegue o primeiro trabalho, você não vai ter experiência, aí você não vai conseguir os seguintes trabalhos e aí por aí vai, certo? No meu caso específico, aos 18 anos, eu consegui virar um programador de fato, ou seja, trabalhando em tempo integral e consegui isso sem ter ainda um estágio e sem ter concluído a universidade, estava bem no comecinho da universidade. Então eu acredito que na minha carreira e na minha trajetória existiram alguns pontos que eu percebo que contribuíram para que eu conseguisse fazer isso mais facilmente, para que eu conseguisse o primeiro trabalho de maneira mais rápida e efetiva, e é por isso que eu gravei esse vídeo, para te contar tudo em detalhes e você também conseguir otimizar o seu tempo, seu dinheiro, seu esforço em coisas que realmente vão te trazer resultados. Então já aproveita, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque você sabe que a nossa missão é te apoiar para que você consiga o seu trabalho dos sonhos no exterior. Bom, o meu primeiro trabalho de fato foi lá em 2015, eu comecei ganhando ali R$ 1.700, mas eu te falo o seguinte, cara, R$ 1.700 em 2015 era um bom salário, tá? Eu sei que por conta da inflação, por várias questões aí do nosso país, hoje quase que não vale nada, mas eu pagava apenas uma parte pequena desse valor, então estava, cara, muito feliz, porque eu tinha a faculdade para pagar, mas a faculdade não consumia ali todo o meu salário, eu conseguia pagar as minhas despesas, né, sobreviver ali, embora morasse ainda com os meus pais na época, e eu conseguia pagar a universidade e ainda sobrava para fazer o que eu quisesse fazer. Então eu estava contente, estava muito feliz aqui naquela época. Mas antes do meu primeiro trabalho, esse aqui é um ponto bem importante que vai te ajudar aí na sua própria trajetória, aconteceu bastante coisa, tá? Eu fiz bastante coisa antes de chegar nesse primeiro trabalho e é isso que fez a diferença para mim, tá joia? O primeiro ponto que eu tenho aqui é que eu comecei por puro interesse na área de tecnologia, tá? Criando blogs, blogs lá em 2012. Então, em 2012 tinha essa coisa de você ter o seu próprio blog, de você escrever os seus pensamentos, enfim. Na verdade, eu tinha muito interesse por uma série naquela época que se chamava Supernatural. Me fala aí se você lembra, conhece dessa série. Durou aí 10 anos, mais de 10 anos no ar. E estava muito na moda você ter esses blogs de notícia e tal. E eu criei um para falar de bastidores da série, para falar um pouco do que acontecia e tudo em português, obviamente, né? Chegou até a ter bastante visualização, bastante gente entrando e tudo mais. Mas o meu interesse em tecnologia ele começou ali porque eu quis entender como que eu poderia fazer a aparência, a funcionalidade ali do site, do blog, de maneira diferente dos outros, para que eu tivesse, obviamente, mais visitas e tinha toda aquela questão de SEO também, né, das meta tags, tudo aquilo que estava na moda na época, né? Então eu comecei a mexer com HTML, com CSS, com JavaScript e comecei a mudar certas coisas ali na página e entender como funcionava na prática por trás, né? Ainda que Blogspot, WordPress já eram algumas plataformas que você conseguia alterar o conteúdo de maneira facilmente, né? Mas eu fui um pouco além disso naquela época, tá? Então isso fez com que despertasse o interesse de aprender cada vez mais sobre essa área. Até que um ano depois, eu já tendo mais interesse e conhecimento na área, eu fiz o meu primeiro freelancer. E eu fiz o meu primeiro freelancer para minha professora de português e para outros comerciantes lá em 2013. Então eu lembro até hoje que a minha professora comentou lá que tinha um negócio em paralelo durante a sala de aula que ela estava vendendo doce e tal. Eu falei, por que você não coloca um site na internet e aí você consegue vender online também? Então na época eu agendei uma reunião lá com ela, como se fosse uma reunião de negócio, digamos assim, e a gente fechou lá um contrato de R$ 800 que me deixou felizão, porque para quem não tem
trabalho, para quem não tem custo, digamos assim, de aluguel, tal, tá excelente, né? O primeiro contrato. E eu entreguei ali um site para ela feito em HTML, CSS, JavaScript, com uma integração lá com o PagSeguro, né? Então ela ficou algum tempo lá com aquele site, mas foi a primeira experiência que eu tive e depois também para outros comerciantes locais lá que vendiam móveis e outros tipos de comerciantes também, né? Fiz alguns outros serviços paralelos e isso eu estava no ensino médio ainda. Depois disso, eu comecei a sentir a necessidade de aprender alguma linguagem de programação e aí eu comprei um livro de PHP, porque o PHP na época era considerado aquela linguagem do Facebook. O Facebook tem o PHP, o Facebook estava em alta naquela época, surgindo, bombando, né? Então era a linguagem de programação do Facebook. Então eu falei, cara, eu quero aprender essa linguagem, eu quero estudar essa linguagem e tal. Eu sei que hoje outras linguagens estão aí por cima, né? Não tem tanta relevância assim hoje. Mas eu comecei por ela, comprei um livrão lá, aqueles livros grandes, aprendi um pouco da linguagem de programação funcional, né? Então as estruturas básicas ali. E depois comecei a entrar um pouco mais em programação orientada a objetos, mas ainda não entendia tão bem, né? Porque não tinha muito contexto assim, né? Prático do desenvolvimento de software, né? E ao terminar a escola, e esse aqui é um ponto extremamente importante, porque ao terminar a escola eu já tinha projetos freelancer, eu já tinha experiência prática com programação, eu já tinha cursos. Então, cara, eu sei que hoje todo mundo fala, você precisa ter um GitHub, você precisa ter um portfólio de projetos, tal, virou meio que regra isso, né? Parece. Porque meio que se você não tem, você não vai conseguir, é certeza que você não consegue, né? Então, antes, como a gente não tinha inteligência artificial no nível que nós temos hoje, não tinha ChatGPT, tudo, e Copilot, tudo isso, a gente tinha que fazer as coisas ali meio que na raça, né? E o fato de você ter um portfólio de projetos naquela época era extremamente relevante, né? Você colocava aquilo no currículo, ainda é hoje, né? Mas antes era mais ainda, porque existia uma competitividade ainda muito maior por desenvolvedores, porque não tinha tantos devs assim no mercado, né? E a pessoa que tinha já um portfólio de projetos, imagina, no primeiro trabalho, já trazia um diferencial competitivo de outras pessoas gigantesco, né? Então, eu já tinha esses pontos a meus favores, além de curso e experiência prática, né? Então, isso me ajudou, assim, demais, 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 né? E aí eu comecei a chegar num ponto que eu tinha que escolher alguma faculdade para fazer alguma faculdade, né? Eu escolhi a faculdade de ADS, e a gente já falou sobre ADS aqui no canal anteriormente, então se você tem dúvida, busca aí no canal. Inclusive, se você está começando também na área de tecnologia agora, dá uma olhada no método Start, está aqui embaixo, no link da descrição, que tem um guia completo para você iniciar na área de tecnologia com a melhor abordagem, com a melhor prática que vai te trazer resultado, tá? É um guia completo para você dar os seus primeiros passos na TI, que eu tenho aí na descrição. E depois eu consegui o meu primeiro trabalho como trainee, né? E aí o problema de fato começou. Então, quando eu falo trainee aqui, eu estou falando realmente de um trabalho 8 horas, tá? Um trabalho 8 horas. Se supõe que o trainee, ele é aquela pessoa que, como o nome já diz, ele está aprendendo, né? Mas na prática, para mim, não foi assim, tá? Porque eu entrei numa consultoria, que eu tenho um carinho gigantesco por todos que trabalharam comigo lá, de verdade. Meus antigos chefes, pares, todo mundo. E eu aprendi demais lá, mas esse comecinho foi bem sofrido. Então, na prática, comecei a trabalhar como trainee. Na primeira semana já fui alocado para um cliente na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Então, imagina uma pessoa que acaba de entrar na faculdade, tá nos primeiros meses, ali no terceiro mês eu consegui esse trabalho, e eu não tinha contexto nenhum, nunca tinha trabalhado para uma empresa antes, né? Embora eu tivesse prestado serviço freelancer, eu nunca tinha trabalhado antes para uma empresa, eu não sabia como funcionava toda aquela questão política interna das empresas, as relações de fornecedor com cliente, né? E na prática, como eu ficava alocado dentro desse cliente, eu tinha que reportar diretamente ali para a gerente do cliente. A gerente do cliente ela está contratando a empresa terceira para entregar o serviço, entende? Então era uma pressão desgraçada, né? Mas além disso, tinha um ponto também que eu estava fazendo desenvolvimentos, melhorias ali sistêmicas, né? Para um sistema que era totalmente legado, assim, né? Na época era de passagem aérea, né? Então compra de hotel, passagem aérea, tudo isso, e era um sistema assim bem antigo, bem legado, de vários anos, que não tinha documentação, era uma linguagem própria ali do sistema para esse meio de viagens e tudo mais. E, cara, é bem desafiador, porque qualquer coisinha
que você altera, estava tudo amarrado ali e gerava um problema em outras coisas. Então, meio que um ninho de gato ali, entendeu? Eu sofri bastante porque se você está dentro do cliente, né, e você fica ali à mercê, você mesmo, né, você tem que reportar essas coisas para o cliente, eles não querem muito entender o seu lado, o que eles querem é ter o resultado ali da sua parte. Então eu sofri demais ali com aqueles pontos mais em termos políticos e corporativos da empresa. Inclusive no meu primeiro dia de trabalho, né, o pessoal me recebeu super bem ali na empresa e tudo mais, mas teve uma pessoa que sentou do meu lado e falou assim, olha, tá vendo esse pessoal aí, né? Que tá te abraçando, que tá te recebendo bem. Então, esse pessoal aí não é seu amigo, né? Então, me falaram isso assim, isso me gerou uma quebra, porque eu estava ansioso, tá, para começar, e isso me deixou assim com quase 2 pés para trás, né? E aí na primeira semana, cara, fui meio que metralhado do pessoal falando, quando que vai entregar isso? Eu não sei, não tinha essa abordagem técnica, né? Esse conhecimento técnico para poder estimar os trabalhos, até porque era uma linguagem meio que proprietária ali, né? Específico daquela indústria, e eu não sabia quanto tempo que demoraria para conseguir realmente entregar aquela atividade, né? Então eu sofri demais com esses pontos de estimativa, de budget, mas eu também aprendi demais nesse momento. E aí, como nós falamos, tudo isso tem muito a ver com a questão política, com a questão do mundo corporativo. Então, embora você aprenda toda a questão técnica antes de você iniciar, você aprenda tudo ali como você desenvolver o sistema, você pode aprender isso, você só vai conseguir aprender essa questão de relações no mundo corporativo, que faz toda a diferença no resultado do seu trabalho também, uma vez que você comece a trabalhar de fato, tá? Então é por isso que eu sempre falo para as pessoas, olha, se você quer ter uma ascensão profissional, se você quer de fato ter resultados rápidos, você precisa começar o mais rápido possível no mundo corporativo para você começar a ter experiência, para você começar a se desenvolver e aí você vai, com essa experiência, se alavancar para outras posições mais seniors até chegar num ponto que você vai ter aquela carreira em Y, né? Que você vai escolher ser um arquiteto, digamos assim, um especialista, ou você vai escolher ser uma pessoa que vai mais para o lado da gestão, que foi o lado que eu escolhi, tá? Então, esse é um ponto bem importante também. Então, embora fosse meu primeiro trabalho ali na época, já era esperado que eu realizasse entregas complexas em um software que era legado, sem documentação alocada no cliente. Um ponto bem importante aqui é o seguinte, a TI é uma área que você precisa gostar demais, cara, demais, 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 senão você vai desistir. Você viu o passo a passo que eu te falei aqui, eu não comecei naquele meu primeiro trabalho, eu estava no terceiro semestre da faculdade. Eu precisei ralar muito, anos antes do meu primeiro trabalho, para conseguir aprender na prática como funciona. E isso é um ponto que eu vejo às vezes as pessoas não focando, porque programação, cara, é prática, você tem que praticar, você tem que errar, você tem que quebrar a cabeça, você tem que realmente se aplicar para você conseguir ter algum tipo de resultado ali naquilo, porque a sua confiança como programador, ela só vai crescer, ela só vai aumentar uma vez que você ponha em prática aquilo que você está vendo numa faculdade, aquilo que você está vendo num livro, num curso, e você veja por você mesmo se você está tendo resultados ou não. E aí você, caso não esteja tendo resultados, você conserte aquilo para você ter resultados e aí sim você vai ter confiança como programador, certo? Mas eu vejo bastante gente focando em cursos, focando em parte teórica e não de fato aplicando, não focando de fato naquilo que traz resultados para as companhias, que é aplicar o código, né? Aplicar, fazer as implementações. Se tem um conselho principal que eu pudesse dar para quem está começando na área de tecnologia, seria, cara, vai totalmente para a prática, né? Mas também faça isso com inteligência, no sentido de você entender, tá, mas qual linguagem de programação que eu vou estudar, quais são as stacks, né, no geral, que eu vou estar me aperfeiçoando, porque se você se aperfeiçoar em uma stack que não tem mercado, você não vai ter trabalho, ou vai ser muito mais difícil para você ter trabalho. Então, esse pensamento estratégico, antes de você começar, já é bem importante. Porque você não quer passar meses, anos se especializando em uma coisa que não vai te trazer resultado. E isso eu vejo pouquíssimas pessoas falando. Muitas pessoas falam, vai por essa linguagem, vai pela outra, a outra é melhor. Cara, pessoalmente,
a melhor linguagem de programação é aquela que tem mais mercado, para mim, tá? Porque se você está aprendendo ali, imagina que você não esteja aprendendo só por hobby, você está aprendendo aquela linguagem, aquela stack, porque você espera ter algum tipo de retorno e normalmente esse retorno é um retorno financeiro, de ascensão de carreira, de crescer pessoalmente, profissionalmente e tudo mais. Então preste muita atenção nisso, porque até se você quer ter uma carreira internacional, porque se eventualmente você está começando agora no Brasil, está buscando ter experiência, você especializa em alguma coisa que não tem mercado lá fora, como que você vai ter essa carreira internacional? Entende? Então, pense muito bem nisso, reflita sobre isso, pesquise sobre isso. De novo, método START está na descrição, que ajuda justamente com esses pontos. Mas se você não quiser assinar, não tem problema. Pesquise bastante sobre esses pontos para você garantir que você está seguindo em um caminho que vai te trazer resultados. Esse é o principal. E de novo, se aplique o máximo possível com relação às implementações, ao desenvolvimento de software em si, e não vá muito por essa questão de essa aqui é melhor, essa aqui é melhor, eu gosto mais dessa. Cara, o que é melhor é o que vai te dar no final crescimento, o que vai te dar trabalho e oportunidade para você crescer. Não adianta você se especializar em uma coisa que não vai te dar tudo isso. E a sua evolução salarial está muito ligada com esses pontos que nós acabamos de falar. E por quê? Porque o que vai fazer de fato que você tenha melhores salários, seja através de promoções ou seja através de outros trabalhos, é o fato ou a quantidade do impacto, né? O impacto que você causa nas empresas que você passa. Então, você trabalhou em X projetos, em 2, 3, 4 projetos na última empresa. O que esses projetos causaram de fato para a empresa que você passou? Não é? Então, esses resultados que você tem são resultados valiosos, são resultados que ninguém os tira de você, não tem como copiar porque foi você que os gerou e é isso que torna um profissional diferente de outros profissionais. Um profissional que só tem um conhecimento, ele não gerou impacto, não gerou resultado, ele não vai ser tão atrativo para as empresas, porque afinal as empresas estão buscando pessoas que aumentem a lucratividade, que aumentem os níveis de produtividade através de automação, através de implementação sistêmica. Então, se você conseguir demonstrar que você é esse profissional em níveis pleno, em níveis sênior, é isso que vai te levar para o próximo passo da sua carreira e você conseguir aumentar o seu salário. Então, para mim, eu comecei com 1.700, ganhei uma promoção naquela mesma primeira empresa, foi para 2.000 e pouquinho, 2.100, 2.200, alguma coisa nesse sentido. E aí depois eu recebi uma outra proposta, menos de um ano depois, para ir para uma outra empresa que me pagou ali 4.500, se não me engano, 4.700 reais, né? E aí depois eu fui para uma outra empresa, também mais próxima de casa, que já me pagou aí 8.000, então quase que praticamente dobrei o salário aí, 8.000 e pouquinho, 8.500. E aí depois desses 8.500 eu fui recebendo alguns aumentos, né? Cheguei a mais de 10.000 lá no Brasil. E aí foi quando eu decidi vir aqui para o exterior, né? Mas você veja, essas mudanças que eu fiz, né, de um emprego para o outro, ela só foi possível porque eu consegui demonstrar de maneira efetiva que eu era um profissional que causava e gerava impacto e resultados positivos pelas empresas que eu passei. E se você quer ter uma visão mais abrangente de como eu saí do zero da área de tecnologia, cheguei até um emprego internacional, ganhando 80.000 euros por ano, eu vou te deixar esse vídeo aqui do lado que eu conto tudo mais em detalhes de como que isso é possível e um dos caminhos que você pode seguir também. Clica lá, tá muito show esse vídeo, muita gente gostou e vai te ajudar bastante nos seus próximos passos.